E eu queria hoje então colocar para vocês como Jesus Cristo é maravilhoso, como Ele é grande, como é poderoso, como ele tem um coração bom, como Ele é grandioso, nossa, Ele é maravilhoso. Ele é algo muito especial. Não tem como explicar como Deus é maravilhoso, não tem, só conhecendo. Eu vou chamar o casal, vem aqui, que nós vamos falar um pouquinho da graça e misericórdia de Deus. Vou falar do poder da oração, que muitas pessoas não acreditam. Deus deu várias ferramentas para que eu possa me beneficiar, para que eu possa me apoiar. Então, eu vou explicar uma coisa para a maioria, até aqueles que criticam quem tem um terço. Vou ver se eu vou poder tirar o meu aqui. Isso aqui é muito simples. Isso aqui é uma coisa que, para quem acha no chão, pisa em cima e bota no lixo, né? Isso aqui é algo tão simples. Isso aqui é muito simples. Isso aqui, quando a gente põe a fé no teu coração e você usa isso aqui como poder que Deus te dá, Deus põe nessas... Isso aqui acho que é madeira, né? Madeira, um fiozinho, uma cruzinha aqui que significa, para algumas pessoas nada, mas para mim significa muito, muito, muito. Aqui um dia, eu vou começar por mim o testemunho. Um dia eu estava na casa dos meus pais e eu passei mal. Passei mal e chamei uma pessoa para me trazer no hospital e eu estava infartando. Minha filha era pequena e eu tinha exatamente um igual assim, igualzinho. Só porém tinha uma madeirinha aqui atrás. E eu peguei na mão. E eu disse para a pessoa que vinha trazendo, ele começou a correr, eu disse, não corre. Eu estou infartando, mas não corre. E ele também não tinha gasolina, estava na reserva e nós estava a 38, 40 quilômetros longe daqui. E ele não tinha gasolina. Ele disse, mas não vou a Capão, eu não tenho como te levar. Eu não tenho gasolina. Vem assim mesmo. Se faltar gasolina, eu ligo e o Cleidilmar, meu cunhado, que não está aqui, eu pedi a Deus que eu tivesse, eu digo, a gente liga para o Cleidilmar, para o Cleino, alguém vem me buscar. E a minha luz, e ainda ela ia apagar, e eu começava a dizer, Senhor, pego, assim, pegando no peito, e dizer, Senhor, não me leva, Senhor. Senhor, não me leva. Senhor, deixa eu ver minha filha crescida. Senhor, por favor, não me leva. E daí, de repente, a luz ia apagando de novo, sabe? E eu implorava, Senhor, por favor, Senhor, não me leva, Senhor. Não me leva, Senhor. Deixa minhas filhas crescer. Eu quero ver, Senhor. Eu queria ver minhas filhas, meus sonhos, Senhor, não me leva. E daí eu voltava. E a pessoa que estava dirigindo ficou apavorado. E ele ia acelerar de novo, eu levei a mão para ele. Não corre. Não corre. Quando ele sofreu um acidente, ele acabaria se machucando. E daqui a pouco, foram 3 vezes. Na última vez, ia se apagar minha luz. E eu agarrado, pegando no peito, pedindo para ele, Senhor, por favor, Senhor, não me leva. Não me leva, Senhor. Eu tenho sonhos, Senhor. Eu queria ver minhas filhas crescidas. Eu quero ver minhas filhas mulheres, Senhor. Senhor, tenha piedade de mim, Senhor, por favor, Senhor, não me leva. Quando eu estava chegando perto de Capão, aquela hora eu pensei que eu não voltava mais. E a minha luz acendeu outra vez. Aquilo voltou. Eu cheguei no hospital, quando a gente abriu ali, já tinha uma cadeira de roda me esperando. Eu não sei como, mas já tinha. E aí, botaram lá na parte ali onde chega as pessoas mal, né? E estava para atender. Depois que eu vi, começou a correr médico e correr enfermeira, e vinha e botava a mão em mim, e aqueles aparelhinhos lá tudo no coração, e pitava e tal. E eu olhava para aquilo ali e ela olhou para mim, tu tá bem? Tô. Daqui a pouco ela voltou de novo. Como é teu nome? Eu dei o nome. E ela olhava para mim, botava a mão no peito, botava a mão em mim, olhava para aqueles aparelhos, saía, voltava. De novo. Então ela assim, tu tá bem? Tô. Tu tem família? Tenho. Como é o nome da tua esposa? Tem esposa? Tenho. Como é o nome dela? Cleia. Tu tem filhos? Tenho. 3 filhas. Deu nome? Como é o nome das tuas filhas? Deu o nome das filhas, saiu. Nem deixou eu terminar de dizer o nome das minhas filhas, saiu. Daí veio 2, veio mais outra enfermeira do lado, aquelas 3, 4 pessoas ali junto comigo. Daí eu vi que eles estavam mais assustados do que eu.
Daí eu perguntei, e ela foi e disse assim para mim, tu sabe o teu endereço? Sei. Dei o endereço também. Passou-se meia hora, 40 minutos. Ela veio e disse assim para mim, daqui um pouquinho, tu tá bem? Tô. Tu tá bem mesmo? Tô bem. Daqui um pouquinho eu preciso te falar uma coisa. E ela saiu. Daí veio mais uma, olhou, depois o outro veio, olhou, olharam para mim, olhavam aqueles aparelhos e saíram. Uma meia hora depois ela voltou e disse assim, uma mulher, uma médica. Eu tenho 42 anos de profissão. Então ela era mais jovem, né? Das pessoas que chegaram no estado que chegou aqui no hospital, 95% morreram na hora. Diz ela assim, 4% ficou com uma grande sequela. Diz ela, e você dizer que não sente nada é o primeiro. A tua pressão quando chegou aqui era 28 por 17. Eu nunca tive pressão alta. 28 por 17. Daí eu não sentia nada. Nada. Sabe, então para aquelas pessoas que não acreditam, uma simples cruz, simples, imagina Jesus Cristo, que é uma coisa que enferruja. O meu não enferruja porque eu vou no bolso todo dia. Eu nunca mais larguei. Nunca mais. Nunca. Nunca mais. E quando eu passei a usar o terço na mão, no bolso, eu dei para o meu irmão e pedi para ele, o dia que tu não for usar mais, não dê para ninguém. Guarda e me devolve. Então isso aqui para mim é sagrado. Pode não ser para as pessoas, para mim é. Porque eu passei por algo muito grandioso. Pedia para Deus, com poucas palavras, sem poder falar, mas pedia para o Senhor, misericórdia de mim. Foram-se 3 vezes que eu apagava a minha luz e voltava de novo. Estou aqui sem nenhuma sequela, nunca tive sequela nenhuma, nada. Nem remédio para pressão eu não tomo, nada. Deus existe. E quando você pede por Ele, você chama por Ele, Ele te atende. O jovem que veio me trazer, ele disse, tu não vai acreditar. Eu cheguei no posto no Guará na volta e eu não tinha mais gasolina, eu cheguei e não faltou gasolina. Você não pode, eu vim de lá até aqui. Ele disse, pode sim. Eu fiquei muito assustado. Eu nunca vi nada igual. Deus existe. Deus existe. Jesus Cristo existe. Nossa Senhora existe. Então Ele deu alguma coisa que é para nós. Um se apega no terço, um se apega enfim, sei lá, em alguma coisa. Mas uma imagenzinha. Guarda no teu coração. Guarda aquilo como se fosse Jesus vivo. Porque ninguém vai poder pegar Jesus na mão. Eu não posso. Mas aquela cruzinha ali significa Ele. Então não é pela imagem, eu não rezo para a imagem real, é para Jesus. As pessoas se apegam em alguma coisa porque uma igreja, uma placa, ensinou errado. Eu tenho pena das pessoas. Eu tenho pena. Jesus Cristo está no coração, está no amor, Jesus está em todos os lugares. A forma que você reza. O casal, pode vir aqui um pouquinho? Vai ouvir o que Deus faz na vida de um ser humano. O que Deus faz com uma família. Como Deus é grandioso. Deus nossa, por mais que nós vamos adorar hoje, por mais que nós vamos agradecer, ainda vai faltar. Ainda vai. Vai. O que esse pai e essa mãe têm para dizer para nós? Fala para essas pessoas. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cleiton, minha esposa é Pamela. Hoje nós estamos aqui, porque a gente ama muito Nosso Senhor. E Ele fez um milagre na nossa vida. E a gente pode falar da nossa filha, Então, hoje é um momento muito importante. Nossa filha foi curada, Então, quando a gente recebe um diagnóstico que não é fácil, a gente acaba ficando sem chão esse diagnóstico, então a gente acha que nunca vai passar. E acontece, as coisas acontecem para a gente ter mais fé, buscar mais, porque às vezes a gente distancia,
E a gente precisa estar mais conectado com Ele, o nosso Senhor. E hoje a gente está aqui para falar quanto a gente ama Ele, quanto Ele é importante na nossa vida. E eu vou deixar agora a minha esposa falar da história, né, da nossa filha, que aconteceu com ela, e para falar para vocês e quanto é importante, né, a gente confiar, e às vezes vem abala a gente, e a gente tem que buscar Deus, porque a gente fala, né, nosso Deus, Jesus, e é o que a gente tem que buscar, porque se não fosse eles também, talvez nem estaríamos mais aqui também, porque estaríamos com o coração despedaçado, né? Então a gente vai contar a história. Boa noite. Então, a gente tem uma filha de 3 anos, né? Em janeiro, ela veio apresentando alguns sintomas, né? Como alguns roxinhos no corpo, a barriguinha inchada e uma febrezinha, mas nada muito grave assim. Então a gente levou no nosso pediatra, ele avaliou e disse que a gente tinha que ir, digamos, urgente para o hospital em Porto Alegre. No momento a gente pensou, não deve ser nada grave. Então fomos no outro dia seguinte de manhã cedo para o hospital. Chegando lá no Moinhos, fizeram exame de sangue nela e veio o que a gente jamais imaginava, né? Nenhum pai, nenhuma mãe espera um diagnóstico desse. Então a médica chegou e falou: mãe, a tua filha está com câncer. Nesse momento o meu chão caiu, meu mundo desabou. Então eu falei: doutora, tu tem certeza? Não é uma anemia, não é algo mais grave, mas uma anemia dela? Não, mãe, ela tem mais de 80% de blastos no corpo. E eu e o Cleito se abraçamos e nosso mundo ali parece que não tinha mais sentido, sabe? Então desde ali foi uma luta muito grande. A gente foi para Porto Alegre e não voltou mais para casa. Naquele momento a gente já ligou para o César para contar o que aconteceu e tudo mais. E desde ali a gente seguiu em oração todos os dias. Desde o primeiro dia que a gente estava internado, Deus já havia dito, né, através das orações, que a Cecília estava curada, né? Então, os exames foram comprovando isso, né? A cada exame diminuía mais a quantidade de blastos que ela tinha no corpo, né? Em apenas 15 dias ela tinha só 0,12%. Em um mês ela já estava zerada. Então foi muitas vitórias que a gente teve, né? Porém a gente pensou que o pior já tinha passado, né? E no meio do caminho, lá pelo 20º dia de internação, eu cheguei para trocar, porque a gente trocava, um dia era eu, um dia era o Cleito que dormia com ela. No 20º dia eu cheguei e ela estava, digamos, paralisada. E o Cleito chorando. Eu não entendi nada, eu falei: o que aconteceu? A gente chamou a médica, logo a médica chegou e disse que ela estava tendo uma crise convulsiva, pela toxicidade da quimio. Naquele momento eu liguei para o César desesperada. E o César disse: filha, se ajoelha e fala com Deus. Naquele momento eu me ajoelhei de todo o meu coração e eu falei: Deus, se você levar ela, Deus, você leva metade do meu coração junto, porque ela foi um presente na minha vida que foi você que me deu. E naquele momento, assim, eu abri meu coração, eu falei com Deus, ajoelhada naquela cama, logo levaram ela. E meu coração se acalmou, eu fiquei com o coração em paz. E eu pude acalmar o Cleito, que ele estava desesperado. Então, foram dias e dias, muitas lutas, muitas vitórias, mas a gente seguia em oração de manhã e de noite, todos os dias, através de ligação. A gente ligava para o César e a gente rezava, todas as noites, todas as manhãs. Ficamos internados, então, na UTI, foram 5 dias. E no meio do caminho também na UTI, mas uma coisa aconteceu. Nossa filha tinha perdido a visão, ela não estava enxergando. E daí a gente se desesperou mais uma vez. E a gente ligou de novo
E o César disse, te acalma, que ela vai voltar a enxergar. E tinha uma janela linda naquela UTI, assim, onde a gente conseguia ver como é grandioso tudo que Deus faz, né? E eu dizia, Deus, eu só quero que ela possa ver as coisas simples da vida, que é o sol, que é as flores, que ela ama pegar as flores. E você me deu uma filha perfeita, Senhor. Me devolve ela perfeita. E eu ali falando, né? Logo passou mais 2 dias e a médica veio e disse, olha mãe, vocês não têm mais por que ficar na UTI. Vocês podem voltar para o quarto de vocês. Então, voltando para o quarto, momento que a gente abre a porta, porque tem... Com licença. Eu também quero frisar algo que a gente fala na fé, né? Às vezes a gente confia e chega na hora e balança, né? Então a nossa fé, às vezes a gente vê como a gente não tem fé. Num momento desse, né? Então quando a nossa filha, a Cecília, né? Ela não enxergava, quando ela saiu convulsionando, ela já não enxergava mais. Então eu me lembro que eu estava, por isso que eu me desesperei na hora, antes dela ir para a UTI, porque quando eu olhei para ela, o olhinho dela ficava olhando para um lado e para o outro paralisado. Então ali, ela já não enxergava mais. E nisso, quando foi para a UTI, que a gente entrou, foi no 3º dia, antes de a médica dar a liberação dela. Um dia antes, eu estava num apartamento em Porto Alegre lá, e a gente, me lembro até agora, assim, era tarde da noite, madrugada, eu acordei e fui rezar porque aquilo estava me castigando, sabe? Ver minha filha não poder enxergar e ela queria olhar o desenho dela, por mais difícil que fosse, ela não conseguia olhar o desenho que ela tanto queria. Ela chamava papai e mamãe, a gente ali no lado ela não enxergava. Então isso foi algo que... E eu comecei a conversar com Deus assim, porque eu disse, olha, isso, né, o César já tinha rezado, ele disse, filho, pode ficar tranquilo que a tua filha vai enxergar. Só que a gente quer que as coisas sejam para ontem. Eu já queria que ela enxergasse no mesmo dia que o Dino falou, e César falou para mim. E era o tempo de Deus. Então, no 3º dia, eu estava de madrugada rezando, pedindo desculpa também, porque a gente quer que as coisas aconteçam. Pedindo, e daqui a pouco eu disse, Senhor, me desculpe por estar pedindo tanto, por desconfiar de você. Por favor, me mostre, me dê um sinal dela. Porque eu não aguento mais ver assim, sabe? Então é algo que, por favor, me mostre. E nisso, agora a Pâmela pode continuar, porque aí quando eu cheguei lá no hospital, ela acabou tendo a liberação do médico. Ao mesmo tempo, a médica também não estava feliz por ela vir, mas eu ainda não estava feliz porque ela estava ali e não enxergava. Ela teve liberação para outra, né? Para sair dali da UTI. E nisso ela não enxergava. Só que daí, quando a gente estava saindo, agora eu vou passar por... Não, agora você pode contar que é. Então, a gente passando ali pelo corredor, né? E quando a gente abre a porta, tem uma imagem de um leãozinho, né? Que representa a coragem, né, das crianças, né? Por passar por uma batalha tão difícil que é o câncer, né? E a gente abriu essa porta, e quando a gente abriu a porta, a Cecília disse, mãe, olha o leãozinho. Então, sabe, a gente só teve bênçãos. Desde que parece que Deus estava testando a nossa fé, para ver até onde a gente ia, né? E nesse momento a gente se agarrou assim de todo o coração e a gente rezava e a gente recebeu muitas bênçãos. Hoje a gente continua em tratamento, né? Mas estamos muito próximos do fim. Porém a Cecília já está curada. Ela não Já foi feito muitos exames, ela não tem mais nada de células leucêmicas, ela está só em tratamento, né? Então é isso que a gente diz, que a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar nas orações, né? Porque as orações têm muito poder. Então, às vezes a gente acha que é impossível, que não tem mais jeito, que não tem cura, e para Deus tudo tem cura, né? Então, esse é o nosso testemunho hoje. E nós só temos que agradecer a Deus as orações de César por tudo. Amém? Amém. Mas eu ainda tenho algo para... Pode ficar um pouquinho. Pertence a eles. Quando a químio ela fez aquela forte, a neném saía fora, né? E era muito forte.
Aí um dia, porque eu rezei todos os dias junto com eles, eu pedi para a Mãe do Céu. Aí que eu quero falar de Deus, aí que eu falo de Nossa Senhora. Eu disse, Mãe, eu vou te fazer mais um pedido. Aqui, Mãe, é muito forte e o organismo desse anjo não resiste. Não resiste. Eu vou te fazer um pedido especial. Mãe, por favor, pede ao meu Senhor, transforma a químio em água benta. Mais algo que pertence a Deus. Transforma em água benta. E quando nós rezávamos, o que acontecia? Estava tudo em paz, estava certo. Não fazia mal. Não tinha nenhuma sequela daí. Tudo que fazia mal, vômito e passava mal a criança, não tinha nada. Eu falo, o que eu queria que todas as pessoas entendessem, que primeiro tu busca Deus, primeiro lugar Deus. E que você pode estar lá no hospital como eles ficaram, eu não estava lá com eles. Mas todos os dias à noite, eu ajudava. No dia que a neném ficou mal, que ele implorou a Deus, ela me ligou na hora. Eu vi o desespero. Eu estava andando na estrada, eu parei, era calor naquele dia, muito calor. E eu parei debaixo de uma árvore rápido, a primeira árvore que eu encontrei, eu fiquei o carro debaixo e comecei a fazer minha oração. E eu contei para a Cléia. A neném ia embora naquela hora. Deus deu a graça de novo. Por que Deus deu a graça? Porque as pessoas, o pai, mãe, se ajoelham, imploram. Deus quer isso que nós fizemos. O que eles passaram com a filha deles, eu também passei com a minha. Não era câncer, mas era outra doença também gravíssimo. E está ali sentado. Eu disse para eles, pede para Deus. O que eu pedi para Deus naquele dia, Senhor, tu me desse esse presente, tu sabe quanto eu amo esse presente que tu me deu. E se tu levar, Senhor, esse presente, tu está levando a metade do meu coração junto. Senhor, por favor, me dê ela de volta. Me devolve ela. Senhor, eu amo esse presente que tu me deu. Eu te amo, Senhor, por ter me dado esse presente. Está ali. Minha filha também estava lá entre a vida e a morte. E o médico disse para mim que não tinha cura. Não foi um, eram dois. Eles mandaram eu sentar para me dar notícia. Que não tinha o que fazer mais por ela. Sabe, eu estou tentando arrastar as pessoas para Jesus Cristo. Eu estou querendo levar vocês junto comigo a Jesus. Eu quero que vocês conheçam Jesus. Eu quero que vocês façam parte da vida de Jesus, de Maria. Eu quero que vocês façam parte. Nós com Deus somos mais fortes. Eu sou mais forte, nós somos mais fortes. Nós vencemos. Vencemos a morte. Nós vencemos a morte. Eu venci a morte. E nós vencemos. E nós todos podemos vencer também. Parem de olhar para o chão, olhem para o céu. As graças e misericórdia vêm de cima. Ela vem de cima. Te curva, põe a cabeça no chão e depois olha, Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, salva o meu filho. Senhor, liberta o meu filho das drogas. Mas não é da forma que fazem. Eu já disse que tem coisas que não estão no nosso alcance, só no alcance de Deus. E Deus faz o milagre. Mas você tem que ser obediente. Todas as vezes que eu pedi, tudo que eu pedi para o Senhor, pediu isso. Elas faziam. Tudo faziam. Já fizemos. Fizemos isso. Deus pede. Eu só sou um mensageiro. Eu não curo. Eu não salvo ninguém. É Jesus. Eu só mostro o caminho. Se vocês me ouvirem, vão ter menos sofrimento, vão ter graças. Vão poder louvar a Deus a todos os dias porque ganharam graças. Não importa qual o teu problema, não importa qual a tua dificuldade. Deus dá vida de novo. Não perdemos os nossos filhos porque Deus concedeu a graça, a misericórdia dele. Por isso que eu amo Jesus. Eu amo Jesus Cristo. Deus é tudo para mim. É Ele. É Ele. A minha fé é nele. A graça que eu recebi veio dele. O poder está nas mãos dele. A luz divina está nas mãos dele. Nós precisamos, o homem precisa. E nós não pagamos, Jesus não quer, Jesus quer o teu amor. Jesus só quer que nós imploramos, se ajoelhamos, se humilhamos, porque poderoso é só Ele. E Ele salvou. Ele ressuscitou outra vez aos nossos filhos. Como que nós não vamos louvar? Como que eu não vou adorar Jesus? Ontem, ou 2 dias atrás, ela deitou no meu ombro, sabe? E eu dei um carinho, e ela deitadinha ali, e eu comecei a pensar, Deus, Tu és maravilhoso, está aqui, né? Eu chamo minha preta,
Está ali ela. Vocês acham que eu não vou vir aqui toda semana? Eu venho por amor. Eu venho porque Jesus Cristo me ouviu. Ele via o meu sofrimento. Ele via a minha dor. Eu implorava a Ele, a misericórdia dEle. Ele é misericordioso. Mas eu sou fiel a Ele. Eu prometi para Ele e eu cumpri. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero ser o teu servo. Senhor, eu quero te servir. Pode me mandar para onde tu quiser, Senhor. Pode mandar. E Ele mandou numa missão, eu e o Gilberto. E a gente foi. E lá aconteceu uma coisa muito grande daquele homem que disse que na oração dele ele me viu. Eu vi esse homem, esse senhor grisalho aí, ó. Eu via ele nas minhas orações. E eu fui falar de Deus e ele disse assim, nossa, eu tive a resposta que eu pedi para Deus ontem e Ele me deu a resposta agora. Isso não é uma coincidência. Eu nunca vi um homem na vida, ele também nunca me viu. E eu falo algo para ele de Deus e ele assim, nossa, é Deus que me leva aos lugares para dar resposta às pessoas que estão precisando. Falem de Jesus, fala do amor de Jesus. Diga quanto Deus é grandioso. E se você tem um problema, chegou os momentos especiais, como hoje, tem hoje, amanhã e tem domingo. Aproveitam, é a melhor festa que um homem vai, é essa. Te alimenta desse amor, te alimenta dessa palavra. Se tu tem uma dificuldade, depois você sentar na cadeira, vai lá e te ajoelha naquele tapete e fala para Deus. Te ajoelha e diz, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu tenho essa dificuldade lá em casa. Mas não peça e amanhã tu vai e repete o mesmo pedido. Eu sempre dizia para eles, no início, não pede mais a cura da mana, porque ela está curada. Se você ficar pedindo, você não acredita em Jesus, você não acredita em Deus. Nós pedimos, eles pediram, Senhor, muito obrigado. Aí eu disse, mana, vocês vão passar pela aprovação. Vocês precisam para aprender. Onde é que eles aprenderam? Foi no sofrimento. Foi sofrimento. Eles viram aquilo que os olhos nunca tinham visto. Porque nós amamos mais o trabalho e as coisas do homem que Deus. Mas nós não temos tempo para sair da nossa casa e fazer uma oração para alguém. Nós não temos tempo para vir na casa de oração e ajudar alguém. Poucas as pessoas que abrem mão da sua vida. São poucos, é a minoria. Eu largo tudo, trabalho tudo para vir ajudar alguém. E algumas pessoas, mas eu não pude, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Não, mas estou com meu passeio marcado, meu filho está de aniversário, não vou poder sair de casa hoje. Gente, isso é abrir mão para ajudar alguém? Isso é obra de caridade? O meu filho eu posso comemorar o aniversário na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não é no dia, não é na hora, pode ser 3 dias depois. Primeiro Jesus caiu no dia da oração, no meu aniversário. Primeiro, a casa de oração. Depois o Senhor me abençoa, aí sim, eu vou para minha casa abastecido de Espírito Santo, de graças, de misericórdia, abastecido. Eu levo para minha família, eu levo para as pessoas onde eu vou. A casa que eu entro, se tiver coisas ruins, eu ponho minha mão e peço, Senhor, misericórdia, abençoa essa família, o Espírito Santo vem e posa sobre aquela família. Posa. São poucas pessoas que podem fazer isso. Por quê? Porque eu faço por amor. Eu não tenho medo dos homens, eu não estou preocupado com os outros, mas comigo. Eu tenho que agradar a Jesus, fazer a vontade do meu Senhor para Ele fazer a nossa. Amém? Bom, e eu não poderia também deixar de falar que eu recebi 3 presentes, né? Então, o primeiro presente de Deus foi a nossa filha estar com nós, curada. O segundo foi por ela voltar a enxergar, né? Então, eu pedi e graças a Deus Ele deu o segundo presente. E o terceiro presente, ela não caminhava, né? Então, os efeitos da quimio, aconteceu isso, ela não caminhava, estava fraquinha, então ela gostava de caminhar, daí tu veio em cima da cama ali, não podendo nem. E nisso a gente pediu também, até me lembro um dia que o César foi lá em casa rezar, e ele rezou e falou assim que, filhos, em 15 dias vai estar tudo tranquilo, minha filha de vocês vai voltar a andar. E a gente rezou, agradecemos. E nisso deu, acho que 15, 16 dias, a nossa filha um dia simplesmente levantou de manhã e foi ver o sol e caminhar com nós. Então, sem dor, sem nada. Então, e os médicos falaram, até comentaram que talvez quando ela voltasse a caminhar, poderia sentir muita dor na panturrilha, né? Por ela estar fraquinha. E ela simplesmente um dia acordou, olhou e queria ver as cores, queria buscar as cores dela, porque ela arrancava as corzinhas dela, né?
E saiu simplesmente, caminhando, pulando ainda, e a gente estava até com medo. Ela estava fraquinha, miudinha, e graças a Deus, né, hoje ela caminha, ela ri, ela é feliz, ela dança. Ela é quem ela né? sempre foi. Então, a gente não pode deixar de falar, né? Então, o que Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor fez na nossa vida, porque é gratificante, né? Então a gente não tem palavras também para descrever o que eles fizeram por nós. Não é só gratidão a Deus também, a Jesus e a Nossa Senhora, e também o César também, né? Que estava rezando por nós também. Obrigado. Amém. Amém. A gente vai ouvir a palavra de Deus. O que nos leva ao caminho, o que nos aproxima de Deus é a palavra dele, é o conhecimento. Quando nós vamos conhecer a palavra, então Deus deu várias leituras para nós. Ao total de todas, dá quantas? 42. E nós não vamos ler 42 leituras hoje, jamais. Nós vamos ler uma parte hoje, uma parte amanhã e o final domingo. Se faltar 30 no domingo, nós vamos ler as 30. E o melhor, ele disse, escolhe as pessoas para fazer a leitura. E se Deus me pede para fazer 30 leituras, vocês acham que eu vou dizer não? Nós vamos sair daqui 5 horas da manhã, mas que nós vamos concluir com o pedido de Jesus, sim. Imagina a semana que vem, né? Vem uma grande tempestade, eu estou tranquilo. Estou tranquilo, porque eu obedeci. Porque nós obedecemos. Sou grato a Deus por tudo. Muitas graças. Sou grato. Testemunho maravilhoso, né? Esse Deus muito bom mesmo, é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por ouvir esse testemunho de vida desse pai e dessa mãe que passaram por uma grande tribulação, mas tiveram fé, né? Essa fé inabalável, que é Deus agindo na nossa vida. E daqui um pouquinho, muitos vão ter a oportunidade de falar também a Deus através de uma palavrinha assim, ó. Eu te amo, meu Deus, pela graça que tu me destes, e tu vai falar graça, ou então pela graça que tu me destes. Então, em Levítico 17, capítulo 22 ao 24, Jesus, nosso Deus, fala assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Não se deite com um animal, para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá a um animal. Isto também é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminam as nações, que vou expulsar diante de vós.
Salmos 16 a 17. Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde eu encontro o meu refúgio. Meu escudo, força da minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digo de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me aterrorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei para o meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos das montanhas treminaram. Abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Demos graças e glórias à palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmos 90. Do 1 ao 16. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás o refúgio. Sua fidelidade te será um escudo e proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste para asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias. E mostrar-lhe a minha salvação. Demos graças e glória, porque o Senhor é bom. Cairão 1000, quem lembra? 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua, e nada. Quem é que protege nós? Os meus anjos. Eu vou colocar para ajudar vocês os meus anjos. Então nós estamos sozinhos? Não. É muito simples. É tão grandiosa a palavra, só que ela não é entendida, ela não é compreendida, a gente não se alimenta dela. E ela tem um efeito poderoso, que é o amor, é o próprio Jesus. Então, lembram sempre, quando tiver uma situação ao teu lado, não te desespera, não tenha medo, não chora, não grita. Clama a Deus e dá louvor a Ele. E eu vim aqui na frente para dizer que eu amo Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. Deus, porque Ele fez um milagre no meu filho. É aquilo que eu falei. Por que eu amo? Eu amo porque Ele fez algo por mim. Eu amo a Deus, amo a Jesus Cristo, porque Ele fez um milagre na vida do meu netinho. Quando eu sempre quero, nossa, eu era direto. Muito a Jesus, Ele foi curado. Amém. Estou aqui pela primeira vez nessa casa, tá? Mas eu conheço o César há mais de 13 anos e eu tive um problema muito sério, familiar, um trauma muito grave, eu sofri. Aí eu tive tratamento com psicólogos, fiz muitas terapias, né? Mas a minha dor era na alma, era espiritual. E através do César, né? Eu tive muita fé e hoje eu estou aqui e me sinto curada. E na época, né, as orações o César fazia nas casas. Então ele ia na casa, né, ou a gente ia na casa dele, e era um grupo pequeno. E agora eu sei que ele tem essa casa aqui, eu fico muito feliz. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Tem muito Espírito Santo aqui dentro e a gente sente. E eu sinto muita gratidão. E aonde eu estiver, aonde eu for, eu quero levar um pouquinho de Deus, um pouquinho da fé que eu tenho, porque sem Deus a gente não é nada. É isso. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Diego e eu amo o meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, porque Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me libertou dos vícios. Faz 6 anos que Ele devolveu a vida nova e restaurou minha família. Eu amo o Senhor porque Ele me deu 2 filhos, um está aqui ainda, está dentro do meu coração. Ele deixou do meu lado a mulher da minha vida, por isso eu amo meu Senhor, porque Ele me deu para mim também essa casa maravilhosa. Eu amo Jesus Cristo. Não sei se eu consigo falar. Eu acho que eu podia ficar a noite inteira aqui falando um pouco da nossa história, mas vou resumir o que eu sempre digo. Tem uma grande diferença de estar casado e viver um casamento. Hoje a gente vive um casamento a trancos e barrancos, sim, porque nem todos os dias são sorrisos, mas hoje a gente vive um casamento. Então a nossa vida hoje, ela é
muito do Diego, é ele que nos traz, é ele que nos puxa, porque no Antigo Testamento, como ele mesmo disse, quem sempre fez, sempre fui eu. E hoje a gente inverteu os valores porque é ele que nos puxa. Então hoje a gente agradece muito a essa casa e ao nosso Senhor, porque a gente ama estar aqui, estar na presença dele e estar com todo mundo, porque restaurou literalmente a nossa família. Obrigada. Amém. Nós amamos Jesus. Nós amamos. Amém. Boa noite, pessoal. Me chamo Alex. Eu e minha esposa hoje nós estamos aqui principalmente para agradecer a Deus, porque no dia 4 de setembro de 2025 a gente sofreu um acidente grave de carro. Tivemos dificuldades médicas, eu na verdade tive entre a vida e a morte. A minha esposa teve dificuldade depois, mas com a graça do Senhor, com as orações do César, pela qual minha mãe intercedeu, pedindo ao César que pedisse clemência a Deus pela nossa salvação, pela nossa cura, Deus nos concedeu a graça de hoje estar aqui presente com vocês, dando esse testemunho e agradecendo essa vitória pela qual Ele nos concedeu. Tenho certeza que essa vitória, da mesma forma que veio para nós, que foi a grande bênção deles, foi a qual deixou a gente vivo, todos vocês que têm um propósito, uma busca, com certeza irão alcançar elas aqui dentro dessa casa. Quero agradecer a todos vocês pelo fato de também o acidente pelo qual a gente estava hospitalizado, mas eu tenho certeza que todos que estavam aqui também estavam rezando por nós que estavam lá. E gratidão sempre ao Pai Maior, gratidão sempre a Deus acima de tudo. Obrigado. Boa noite, pessoal. A partir de hoje eu vim agradecer a minha cura através do César, que ele foi no nosso casamento. A gente fez uma festa, né, César? Foi através do nosso casamento que eu conheci ele, o Alex já conhecia, mas eu não. Então, desde esse momento a gente começou a vir procurar a casa do Senhor. Eu sempre procurei, né? Sempre procurei, que nem diz o César, a casa de Deus não tem placa, né? Mas aqui eu venho por causa de Jesus e da Nossa Senhora, né? E então Deus, hoje eu vim buscar a minha cura, a minha graça, que Deus, assim, ó, não tem, gente. E o meu propósito é de vir sempre buscar Ele, sempre estar aqui na presença dEle, dependendo da dificuldade, sabe? A gente está com o nosso carro quebrado, porque Deus dá aprovação, muita aprovação na vida da gente, mas eu tenho a minha sogra que nos apoia, a gente já montou no carro e vem, que eu sei que a gente tem a proteção dele e da Nossa Senhora. Então, gente, é muita graça, se puder vir, não falte, assim, ó. Deus faz muita obra na vida da gente e nós estamos com muita graça, muita bênção dentro do nosso lar, né? União, paz, amor, né? Entendimento. Deus, assim, trabalha muito na nossa vida. Então, hoje eu comecei só, assim, daqui para frente, só agradecer a minha cura, porque se não fosse ele ter dado o livramento do acidente, que eu vi meu marido foi e voltou 13 vezes com a graça das orações do César, e tivemos de outras pessoas também. Se não fosse por ele, a gente não estaria aqui na presença de vocês e do Senhor, da Nossa Senhora. Muito obrigada por esse testemunho. E eu sei que a gente vai ter mais ainda para dar a vocês. Muito obrigada. Amém? Amém. Alguém tem dúvida ainda da presença de Deus nesse pedacinho de céu? Livrai-nos do mal. Amém. Amém? Eu vou convidar vocês para todos fechar os olhos. Relaxa. Primeiro solta o teu corpo. Relaxa. Relaxa. Leva teu pensamento a Jesus. Fecha teus olhos e pensa em Jesus Cristo. Só pensa nele. Leva teu pensamento a Jesus. Se você quer pedir alguma coisa, tu pode falar com ele. Pode pedir. Quer agradecer, você agradece. Mas não faz oração. Não faz oração. Você só vai pensar nele e falar.
alguma coisa você quer, tem gratidão, e relaxa, leva teu pensamento a Jesus Cristo, que eu vou falar com o meu Senhor na frente de vocês. E vocês vão receber a paz, que o Senhor vai descer sobre todos vocês. Aquele que não quer a paz, quando você for embora, que você sair na porta, na rua, embarcar no teu carro, até o teu carro ela vai com você. Se você não quiser, ela volta para mim. Se você não quiser a paz do meu Senhor, mas Ele vai te dar agora. Tu vai sentir, todos vocês vão sentir a paz dele. Todos. Se você não quer, não se preocupa. Ela vai voltar para mim. Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Pai, tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de nós. Somos teus filhos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, acolhe os meus pedidos. Ouça, Senhor, a minha voz. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor. Senhor, faz um milagre, Senhor, em minha vida, na minha família, Senhor, no meu trabalho. Tenha piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Senhor, eu tenho tantas dificuldades, Senhor. Senhor, a minha fé é tão pequena, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, perdão, Senhor. Senhor, Tu me perdoa. Me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Senhor, toca no coração, Senhor, de cada filho, Senhor. Para que todos, Senhor, sintam, Senhor, a Tua presença, Senhor. Para que sinta a presença de Teus anjos, Senhor. Senhor, os Teus filhos hoje, Senhor, vieram Te dar graças e glórias, Senhor. Porque Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso, Pai. Senhor, tira, Senhor, as minhas culpas, Senhor. Tira elas, Senhor, e leva, Senhor, o meu sofrimento. Todas as coisas que me machucam, que me maltratam, Senhor. Senhor, tenha piedade de nós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Senhor, abençoa todos os Teus filhos, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que nós vamos passar. Nos defenda, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Cairão, Senhor, 1000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e Tu, Senhor, nos salvará. Eu entrego, Senhor, tudo em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, a minha família, meu trabalho, tudo que me pertence, Senhor. Porque Tu, Senhor, cumpre, Senhor, com a Tua palavra. Eu, Senhor, sou fraco, Senhor. Eu sou muito fraco, Senhor. Me levanta, Senhor, me fortalece, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, e cura meu coração. Tira, Senhor, todo o sentimento que eu não posso tirar. Enche-me, Senhor, do Teu amor. Enche, Senhor, o meu coração, Senhor, do Teu amor. Me ensina a amar, Senhor. Me ensina a perdoar, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, pelas minhas palavras erradas, pelas minhas atitudes, Senhor. Mas eu Te peço, Senhor, a Tua misericórdia. Misericórdia. Muito obrigado, Deus maravilhoso, por essa noite, por me ouvir. Eu vim, Senhor, porque Te amo. Eu vim, Senhor, porque nós Te amamos. Entrego todos esses filhos, Senhor, em Tuas mãos. Em Tuas, Senhor. Dou graças e glórias a Ti, Senhor, porque Tu és bom. Senhor, vai até a nossa casa. Senhor, vai até o nosso trabalho.
e coloca, Senhor, os teus anjos, Senhor, para nos proteger. Os teus, Senhor, os anjos que tu prometeste para nós, Senhor. Obrigado. Deus maravilhoso, obrigado por abençoar, Senhor, os teus filhos, incluindo a mim, Senhor. Obrigado, Deus, porque vim, Senhor, por amor, porque eu te amo. Eu te amo, meu Senhor. Senhor, hoje no meu almoço tu estava ao meu lado. Tu era a minha companhia. E eu, Senhor, dou graças e glórias a ti, Senhor, porque tu és simples e humilde. Entraste em meu lar, Senhor. Ele é simples. E tu eras, Senhor, a minha companhia. Porque eu louvei, Senhor. Eu fiz a minha oração para ti, Senhor, agradecendo o meu alimento. E tu, Senhor, multiplicou o meu alimento. Obrigado. Obrigado, Deus, porque tu amparaste, Senhor, todos os teus filhos que te buscaram. Muito obrigado. Dou graças e glórias, Senhor, porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Peça para Ele, para tirar todas as coisas ruins do coração, para pedir para Ele, para que Ele tire tudo aquilo que tem de ruim no teu coração. Peça para Ele purificar o teu coração, para te dar liberdade. Ele vai te libertar da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Ele vai te libertar de todas as coisas ruins. Peça para Ele, Senhor, tenha piedade dos meus irmãos. Senhor, tenha piedade de nós. Obrigado, Senhor, por acolher os pedidos deles. Muito obrigado. Toca, Mãe, no coração deles todos, Mãe, para que sintam a tua presença e a presença de teus anjos. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazie o que esvazie o que
Mãe, porque és Tu, Mãe, que cuida dos filhos. Muito obrigado. Mãe, nós queremos Te pedir, com nosso coração, abençoa, Mãe, as pessoas que estão lá fora. Abençoa todos, Mãe, porque todos são Teus filhos, doentes, mendigos, as pessoas que não gostam de nós, e todos os Teus filhos, Mãe, do mundo inteiro. Todos, Mãe, entregamos em Tuas mãos. Pai, demos graças e glórias a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela Tua misericórdia. Obrigado. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.